acredito, meu irmão, em nenhum momento da minha vida que alguma palavra que vem de Deus do altar veio por um acaso. Existem pelo menos duas razões muito claras que Deus vai falar comigo. Uma, para me ajudar a vencer situações que eu estou enfrentando. E outra, se eu não estou enfrentando nenhuma situação, aquela palavra vai me servir para me fortalecer, para eu crescer, para eu ter entendimento do plano, do propósito de Deus para a minha vida e me fortalecer, que se algum dia eu precisar, eu já sei como agir, eu já sei como fazer. Por isso, não ouça a palavra aqui como algo banal, ou como um tempo onde você está acostumado a ouvir um sermão. Não, ouça como a direção de Deus. Amém, pessoal? Se você tiver esse princípio, com toda certeza você cresce, você desenvolve espiritualmente, e o diabo, ele não tem êxito sobre você, ele não consegue vitória sobre a sua vida, por mais que ele tente. Então nós vamos agora para a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Efésios. Nós vamos ler o capítulo 6 e o versículo 13. Efésios capítulo 6, o versículo é o 13. Eu quero começar levando vocês a uma reflexão. Vocês estão aqui com o apóstolo, sim ou não? Foque na palavra, amém, pessoal? Nada é místico, você precisa conhecer. Jesus, o nosso Deus diz, nosso Deus é muito claro. O povo que conhece o seu Deus, o que acontece? Ele se torna forte. Então, conhecer Deus me torna forte. E não só isso. O povo que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Então, o que eu preciso para me fortalecer e para dar frutos, fazer proezas, conhecer o meu Deus. Mas não conhecê-lo como o mundo conhece, como Criador de todas as coisas, não. Conhecê-lo como Pai. Eu preciso conhecer Ele como Pai e preciso também conhecer Ele como meu Senhor, como meu pastor. Então Ele não é só Pai, Ele não é só Senhor, Ele não é só pastor. Ele é Pai, Senhor e pastor. Como Senhor, Ele coloca na sua palavra, princípios que regulam a minha vida. Se eu entender esses princípios e agir de acordo com esses princípios, eu vou receber aquilo que a palavra de Deus diz, a bênção que ela me garante. Se eu viver fora desses princípios, não tem como. Eu sempre dou esse exemplo. Se eu quero ir para São Paulo, não adianta eu entrar na Bandeirante destino Americana. Eu nunca vou chegar em São Paulo. Eu vou andar e nunca vou chegar em São Paulo. Então não adianta eu só andar, eu preciso andar na direção certa. Eu preciso andar na direção do que Deus diz que é plano dele para a minha vida. Então eu preciso conhecer. Amém, queridos? Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Em que momento que você sabe que é hora de continuar algo ou de desistir de algo? Qual é a base que você tem para dizer, é hora de eu parar, é hora de eu desistir disso, ou eu tenho que continuar? O que você usa como parâmetro para você tomar a decisão na sua vida do que você deve continuar fazendo ou que você deve desistir? De forma comum e rasa, a maioria das pessoas, elas usam como parâmetro o estar dando certo ou dando errado. Então ela começa a fazer algo, dá certo, ela fica animada e continua. Ela começou a fazer algo, está dando errado, ela desanima, e tem alguns que vão até mais. Eu acho que é um sinal de Deus para eu abandonar isso. Então, o que você tem como base para continuar algo na sua vida ou desistir de algo na sua vida? O mundo, as pessoas que não servem a Deus, as pessoas que não temem a Deus, que pode dizer que acredita em Deus, pode falar que tem fé, mas quem acredita e quem tem fé obedece.
vive a palavra, então o mundo tem várias formas de fazer isso. Está dando errado, ele para. Está dando certo, ele continua. Está dando errado, ele insiste até o momento. Ele vai insistindo. Ele diz: estou lutando, estou lutando, estou lutando. Mas até quando ele luta? Qual é o que determina o tempo para eu continuar lutando ou desistir? O que determina? Você que já lutou algo que não conseguia êxito, o que determinou para você continuar? Começar a dar certo? Ah, não, o que determinou eu continuar foi porque eu ouvi o conselho de alguém. Outros, porque começou a dar um sinal de melhora. Ah, não, o que determinou eu não continuar lutando é porque eu não vi melhora. Então, o que baseia você para que você tome essas decisões? Isso implica no seu casamento, implica na sua vida profissional, na sua vida como um todo. Você insiste em fazer algo baseado no quê? Bom, dito tudo isso, eu quero dizer para você que nós estamos em uma igreja e supostamente todos que estão aqui, 100%, eles são ouvintes da palavra e praticantes da palavra. Não é verdade? Portanto, nós vamos seguir a palavra. Amém, queridos? Vamos lá para Efésios capítulo 6, versículo 13. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Continua lendo para mim, por favor. Amém? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficai firme. Você está vivendo um dia mau, um dia de guerra, de desafios, de batalha. O que você faz frente a algo que desafia você é um dia mau que você não tem êxito, que você não alcança o resultado esperado. O que você faz? Você tem esse resultado, ou essa falta de resultado, como algo para se basear em tomar atitude, ou você tem a palavra de Deus que baseia você para você tomar atitude? A sua atitude como filho de Deus é baseado no que Deus diz ou baseado no que os seus sentimentos dizem? Agora quero continuar equilibrando isso. Vocês estão aqui comigo? Quero dar uma dica. O staff é a versão que eu mando para vocês. Eu não preciso falar todo culto a mesma coisa, tá bom? Me ajudem aí. Então veja só, queridos, para que todo mundo saiba sem confusão. Então veja só, vamos continuar equilibrando aí. Mas apóstolo, então quer dizer que tudo que começar a dar errado, é dia mau, está difícil, eu tenho que insistir? Nós precisamos equilibrar. No que eu tenho que insistir e o que eu posso desistir? Eu tenho que insistir em tudo aquilo que Deus diz que eu tenho que insistir. E o que eu posso desistir? Só aquilo que Deus não regulou, Ele não disse nada. Combinado? Compreendido, sim ou não? Você pode desistir do seu casamento? Parece que você não tem certeza disso. Você pode desistir do seu casamento? Então não é qualquer coisa que você vai tomar uma decisão de desistir do seu casamento. Nós temos que entrar este ano, meu irmão, com isso na cabeça.
Como que está o seu relacionamento hoje? Eu quero dizer para você que, independente de como ele está, ele agora não tem importância nenhuma, porque o que importa é o que Deus disse. Depois a gente pode dar importância e tratar isso, mas agora, diante da palavra, o que você vive e deixou de viver, não importa, porque nós estamos descobrindo o plano de Deus. Amém, pessoal? Ah, mas tem casamento que chega ao fim? Sim, chegou ao fim, mas esse não é o plano e nem a vontade real de Deus. Essa é a vontade permissiva. Deus permite por causa da dureza do coração de um ou do outro ou de ambos. O que é a dureza de coração? Deus manda fazer algo, ele insiste em não fazer. Deus manda fazer de tal jeito, ele insiste em não fazer. Deus manda perdoar, ele insiste em não perdoar. Deus manda amar, ele insiste em não amar. Deus manda ser submisso, insiste em não ser submisso. E por aí vai. Se eu for falar para homem, eu vou falar para homem. Se eu for falar para mulher, eu vou falar para mulher. Não existe um só com obrigações. Existe ambos com deveres e privilégios. Então não é o marido cobrar dever da mulher e nem a mulher cobrar dever do marido. É ambos cobrarem os seus deveres dentro do relacionamento. Consegue compreender, sim ou não? Então entenda uma coisa, Deus até vai permitir o divórcio, permitiu na lei o divórcio. Moisés foi liberado a dar carta de divórcio por causa da dureza de coração. Mas esse não é o plano de Deus para você. Esse não é o plano de Deus para mim. Amém, pessoal? Então, como eu estou falando com a igreja, com os filhos de Deus, esse é o nosso compromisso. E o meu marido que não vem na igreja, não tem como esperar que ele cumpra a palavra de Deus se ele não serve a Deus. E a minha esposa que não vem na igreja, não tem como esperar que ela cumpra a palavra de Deus se ela não é de Deus. Mas se você é, a missão é sua de perseverar. 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo trata isso. Ele diz: se o descrente, olha só, se o descrente quem que é? Aquele que não crê. Se o descrente quiser se apartar, que ele se aparte. Mas você que é crente, deve lutar depois de ter feito tudo. Deus não diz, depois de ter feito tudo, desista. Ele diz, depois de ter feito tudo, coloca o versículo, por favor, de novo. Vamos confirmar se isso está certo. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau, que dia que é? No dia da frieza conjugal, no dia dos desentendimentos. O dia mau é o dia mau, meu irmão. Não é um dia mau, é o dia mau no sentido de você estar vivendo um momento de dificuldade, de desafio no seu relacionamento. É aquele momento da frieza conjugal. O que você faz diante da frieza conjugal? O crente já parte para ferir Mateus capítulo 7? O que você faz? Quem está aqui comigo, diga amém. Amém. O que você faz quando o seu marido não tem desejo por você ou a sua esposa não tem desejo por você? Frieza conjugal. O que você faz nesse dia mau? Você quebra Mateus capítulo 7? Vocês sabem o que estão escrito lá? Alguém sabe? Projeta para mim Mateus 7. Esse eu não mandei para você. Agora está fluindo aqui, eu vou no que está fluindo. Amém? Vamos lá no Mateus 7. Leiam para mim, igreja, por favor, no 3, todo mundo junto. 1, 2, 3. 2.
Continua, por favor. Vamos parar por aqui. Então, na hora da frieza conjugal, você quebra esse versículo? Você começa a julgar, ele deve estar me traindo? Ela deve estar me traindo? Apóstolo, mas eu não sou boba. Eu não sou bobo. Bom, se você não é bobo e nem bobo, você também não é descrente. Concorda? Como você não é descrente, é um cumpridor da palavra, para você não ferir essa palavra, o que você faz? Busca um diálogo, busca um entendimento e busca a oração. Você ama ao ponto de lutar pela pessoa que você ama? Ou você vive uma relação de hipocrisia? Você ama ao ponto da hora que o seu marido precisar de você, ou da sua esposa precisar de você, você bater a mão no peito e falar, eu vou ajudar? Ou ele tem que buscar ajuda com um amigo, com uma amiga, com um vizinho, com um colega de trabalho, menos com você? Nós temos que começar esse ano, meu irmão, avaliando as nossas atitudes. Como nós estamos nos comportando diante das lutas que surgem na nossa vida. Porque entrar o ano com aquela fantasia de criança, que o ano vai ser lindo, maravilhoso, essa é a nossa fé. Mas junto com o lindo e maravilhoso vem os desafios. Se você tapar os olhos para os desafios da vida, na hora que eles surgir, você é derrotado. Se você fechar os olhos para a realidade de que nós estamos neste mundo, e o nosso Senhor diz, no mundo tereis aflições, como que você vai lidar com o que acontecer? Se você é um emocionado, vive nas emoções, nas ilusões, vive acreditando no casamento da Disney, na relação da Disney, e não olha para o que diz a palavra de Deus. Se Deus está dizendo, tomai a armadura, Ele está dizendo, se revista, toma uma atitude, se prepare, esteja com a armadura de Deus. Então, para você vencer os desafios que poderão surgir dentro do seu relacionamento no ano de 2024, você tem que estar revestido do que é de Deus. E o que é a armadura de Deus? Uma delas é não julgar. Para de deduzir as coisas do seu marido e da sua esposa. Ah, mas esses pensamentos me atormentam. Então ore. Eu já orei, então fica firme. Mensagem de domingo. O que Deus falou conosco domingo? Essa batalha é minha. Eu guerreio e vocês ficam em silêncio. Se você tem uma luta interna, se você está vivendo um desafio, Deus está dizendo, eu batalho essa guerra, mas enquanto eu batalho, você fica. Então, o que eu aprendo aqui? Que enquanto eu não ficar quietinho e deixar Deus batalhar, Deus não entra na batalha. Enquanto eu fico ali murmurando, reclamando e fazendo, Deus está bom, a hora que você parar, a hora que você confiar em mim, eu entro para a guerra. Mas enquanto você não confiar, você guerreia. Quem me ama ainda, irmão? Meu irmão, de verdade, eu confesso para você, domingo eu terminei o culto, eu falei, Deus, eu não quero mais pregar esse tipo de mensagem. Por quê, apóstolo? Porque, meu irmão, não sai um glória, não sai um amém, fica todo mundo tenso, todo mundo me assistindo preocupado. O pessoal que trabalha mais perto de mim, chamei todos eles, falei, irmãos, como foi a mensagem de hoje? A benção, apóstolo.
Aí dentro de mim está, vai todo mundo falar que é benção. Mesmo que não for, vai falar. Na segunda-feira, tudo que eu preguei domingo, um irmão viveu. Na segunda-feira. Enquanto o irmão estava falando comigo, não vou entrar em detalhes, qual foi a mensagem de domingo? Pessoas vão te abandonar, pessoas vão virar as costas para você. Enquanto ele falava comigo, Deus estava falando também comigo. Fica calado e faz o que eu mando. Entendeu? Fica caladinho, eu te uso e acabou. Amém, pessoal? E a mesma coisa hoje. Aí eu prometi, não, quarta-feira eu vou pregar uma mensagem que eu vou fazer o povo pular. E qual mensagem eu estou pregando? E eu preparei a mensagem da mulher do poço de Samaritano lá. Aquela lá, me dá um copo d'água. E agora, em cima da hora, Deus falou, agora você vai pregar sobre a armadura de Deus. E eu nunca sei como que vai fluir, eu só sei o que Deus mandou. Eu só preparo e depois Deus flui. Amém, pessoal? O que eu aprendo... O que eu aprendo, querido, o que eu aprendo com tudo isso, enquanto estou ministrando, a visão que eu tenho de 2024, é que nós vamos entrar preparados. Não quer dizer que vai acontecer. Mas e se acontecer? E se já está acontecendo? Nós estamos, eu não estou falando nós, a nossa igreja, eu estou falando nós, povo de Deus. Estamos sendo bombardeados pelo diabo, e o diabo quer a todo custo colocar por terra tudo aquilo que é plano de Deus e propósito de Deus, porque o diabo ele precisa de embasamento para dizer que a fé não faz mais sentido, que a fé ficou ultrapassada, que a fé é coisa do passado, que Deus ele não opera mais. Inclusive Deus me deu uma mensagem, e eu vou pregar aqui ainda, ninguém precisa mais de mim. Deus me incomodou o final do ano inteirinho. Ninguém precisa mais de mim. Ninguém precisa mais de mim. Ninguém precisa mais de mim. E eu preparando mensagem, Deus fala comigo, ninguém precisa mais de mim. E Deus me deu uma mensagem. Eu falei, tá bom, deixa eu meditar nisso aqui. Eu vou trazer aqui, talvez na ceia. Então, meu irmão, o que o diabo quer a todo custo? Ele quer destruir aquilo que é de Deus, porque ele quer levar em descrédito o reino de Deus. Toda vez que um filho de Deus não consegue viver os planos e os propósitos de Deus, é glória para o diabo. Isso em todos os aspectos na vida. Em todos os aspectos na vida. E é isso que o diabo quer. Querido, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Ninguém precisa de Deus mais, mas os filhos dele dependem dele. Amém, pessoal? Vamos voltar aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga para o seu vizinho, você precisa de resistência. Resistência. Resista o dia mau. É aquela frase que quem luta conhece. O campeão, muitas das vezes, não é aquele que bate mais, mas é aquele que resiste a apanhar mais. O senhor está dizendo que eu tenho que apanhar? Você precisa ter resistência. Resistência natural, espiritual. Por isso é revista da armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Se nós formos estudar a armadura de Deus, você chega numa conclusão muito clara, que é a palavra. Capacete da salvação, capacete protege a cabeça.
Se você tiver a mente de Cristo, sua cabeça está protegida, tua mente está protegida. Quando o diabo diz, a tua esposa está te traindo, está repreendido, Satanás. E se tiver? Se tiver, Deus não deixa nada em oculto. Então não é eu que tenho que vigiar. Teu marido, não é eu que tenho que me preocupar. Eu lanço sobre Deus as minhas preocupações e as minhas ansiedades, porque Ele cuida de mim. E se fazer após? Se fizer, quando fizer, Deus já tem a cura para o meu coração, porque Ele disse que não me acontece nada além das minhas forças. Então Ele está olhando e está vendo, e Ele já vai lá, deixa eu preparar o meu filho. Deixa eu preparar a minha filha, e eu não preciso ficar lá, como que eu vou passar? Não, meu irmão, na hora que eu passar, se eu passar, o meu pai está ali me apoiando, o meu pai está me dando estrutura, e eu vou olhar e falar, eu não sei como que eu estou passando, eu não sei como que eu estou fazendo isso. Eu dizia que jamais eu ia aceitar isso, que jamais eu ia passar por isso, sabe por que eu passo? Porque eu tenho um pai que está me fortalecendo. Não é minha força, é a armadura de Deus. Então é o capacete da salvação, minha mente está protegida. Está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não julgueis para não ser julgado. Enquanto eu deduzo é julgamento. Só é verdade quando eu tenho fatos, quando é concreto. Amém, pessoal? A palavra de Deus, ela fala sobre isso. Até a lei era assim, até os homens que viviam sem Jesus, eles eram assim. Lembram quando levaram a mulher apanhada em adultério para Jesus? O que eles falaram? Mestre, a lei diz que aquele que for apanhado em adultério, não é nem falar o que ele adulterou, tinha que ser apanhado, concreto, não era boato. Até os homens sem Jesus eram assim. Então, mestre, o que o Senhor diz? Jesus podia dizer muitas coisas, traz o homem também. Por que vocês trouxeram só a mulher? Cadê o homem? Para ter adultério tem que ter um homem. Não é verdade? Cadê o homem? E vocês apanharam no ato? Quem estava lá na hora? Vocês estavam lá no quarto? Jesus podia ter falado. Podia ou não podia? Vocês estavam lá? Não. Então vocês não podem apedrejar. Amém, queridos? Você não pode apedrejar. Então, e nós que vivemos a graça? O que nós temos que fazer? Na hora que a nossa mente for para a dedução, Pai, em nome de Jesus, eu entrego a Ti. Amém, queridos? Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. A palavra de Deus também fala do quê? Da espada. O que era a espada? A espada da fé. Então a minha guerra tem que ser a guerra da palavra. Fé é acreditar naquilo que Deus diz e desacreditar de toda e qualquer circunstâncias contrária à palavra. Isso é fé. Então eu tenho que combater com a fé. O diabo veio e você perdeu. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus, porque você é um derrotado. O diabo vem, a sua família é isso. Satanás, cala-te e sai. Com qual arma você está lutando? É com a espada da fé? Ou é com a sua inteligência, expertise? Com qual arma? Amém, pessoal? E depois de você ter feito tudo, após eu fiz tudo que cabia a mim, você é o crente? Eu sou o crente. Então fica firme. Eu sou descrente. O descrente pode fazer o que quiser. Deus falou, não, o descrente ele não vai me ouvir. Conseguiram compreender? O descrente não tem como me ouvir. Por que o descrente não tem como ouvir? Porque o ramo só produz bom fruto se tiver na videira. Se não tiver na videira, não produz fruto. Você vai produzir fruto digno de Deus se você tiver nele. Se não tiver, o seu fruto não é de Deus.
Quem está comigo ainda, digam glória a Deus. Então é importante, meu irmão, você se manter firme. Deus está falando com a gente? Sim ou não? Vamos para Hebreus 10, 39. Então veja só, Hebreus 10, 39 confirma isso que nós estamos falando. Depois de ter feito tudo, ficai firme. O versículo não diz, depois de ter feito tudo, não deu resultado, desista. Depois de ter feito tudo, olha, não continue. Não, ele diz, depois de ter feito tudo, continue. Amém? Vamos ler aqui o Hebreus 10, 39, no 3, para todo mundo ler junto, ficar bonito. 1, 2, 3. Oh, glória a Deus, meu irmão. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Meu irmão, Deus, Ele é claro quando Ele diz, através do autor da carta aos Hebreus, isso. Nós quem? Digo, os crentes. O crente aqui não é crente em religião, é crente em Jesus. Nós, os crentes, não somos daqueles que retrocedem. Então, no que eu não posso retroceder? Naquilo que Deus diz que eu não posso. Eu posso retroceder no meu trabalho? Eu comecei a trabalhar. Não é nada daquilo que eu imaginei. É difícil lá, um ambiente tóxico, um ambiente cheio de problema. Eu posso voltar para trás? Posso. Deus não falou para mim, fique fiel ao trabalho até o fim. Não. Amém? Eu posso desistir de estar na igreja? Não. Ele diz, não deixai de congregar como é costume de alguns. Então eu não posso deixar de congregar. Então o que me regula, o que me baseia, o que eu posso desistir, o que eu não posso desistir? Não é o tempo de luta, não é se as coisas deram certo ou não deram certo, não é isso que tem que me basear. O que tem que me basear é o que diz a palavra. Se a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, depois de ter feito tudo, ficai firme. E o que ele diz? No meu relacionamento, então eu não vou desistir. Mas está difícil, apóstolo, eu não estou aguentando mais. Fez tudo? Fiz. Eu fiz tudo que tinha que fazer. Agora fica firme. Fica firme. Ah, mas é difícil, apóstolo. A vida passa e eu não sou feliz, eu tenho que ser feliz. Bom, aí você já está dando o seu jeitinho, aí já morre a palavra para você. A palavra não funciona para você. Amém, pessoal? Apóstolo, e eu já fiz isso na vida. Bom, se você já fez, agora resta uma coisa. Peça perdão a Deus. Se você está vivo, você tem a chance de não errar de novo. Dê graças a Deus que agora você aprendeu como fazer certo. Eu já tomei essa atitude errada, apóstolo. Agora eu vou ficar me culpando. Não, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora você está em Cristo. Você está com conhecimento. Não tem como você se culpar de algo que você não sabia. Quem vai querer te levar a um sentimento de culpa é o diabo. Porque enquanto você fica se culpando por erro que você cometeu, sem você ter o conhecimento, sem você ter clareza, nesse processo de culpa, o diabo ganha força sobre a sua vida. Então abra mão disso. Amém, pessoal? Quantos estão comigo, digam glória a Deus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não volte atrás, meu irmão. Lute, continua firme. Está difícil, apóstolo. Continua firme. Amém? Eu estou pregando aqui, meu irmão, presta atenção, escuta o que eu estou te falando. Eu estou pregando a regra. A exceção, a gente trata à parte. Amém? Isso aqui não é um estudo de uma semana, de um mês, onde eu vou abordar o princípio geral, as exceções. Não, estou dando um culto de 20 minutos de mensagem. Rápido, é para a fé nascer no seu coração, é para você entrar esse ano e dizer assim, eu não desisto da minha vitória, eu não desisto da minha família, eu não desisto, eu fiz tudo, agora eu vou ficar firme. Enquanto eu fico firme, o que eu faço? Eu louvo ao meu Deus, digo glória a Deus. Para a gente encerrar,
2 Timóteo capítulo 4, 7 e 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Olha o que Paulo diz. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Paulo diz assim: combati o bom combate. Hoje em dia, eu sempre faço um alerta. Você ouve esse versículo quando morre alguém. Esse versículo não é versículo de morte, viu, meu irmão? Usam para isso, mas não é não. Combati o bom combate, morri. Não, usa o versículo que é para morte, né? Deus se alegra com a morte do justo. Aí está falando de morte. Aí o povo está fazendo isso com esse versículo. A pessoa já ali, combati o bom combate. Não, nem quero falar isso, porque eu não vou morrer agora. Não, isso não está falando isso não. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo está falando de um fim de ministério, claro, e depois ele ia para a glória. Mas ele estava ali dizendo, eu vivi o combate da fé. O que é o combate da fé? Vamos lá para a gente encerrar. Guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então o que Paulo está dizendo? Que o combate que temos que combater é o combate da fé. Qual é o combate da fé? Combater para ficar na palavra. O diabo vai querer tirar vocês da palavra. Ele vai querer tirar eu da palavra. Ele vai querer me levar ao ódio, à mágoa, à raiva. Eu tenho que combater para ficar na palavra. Alguém me feriu e eu tenho raiva. O diabo vai querer suscitar a ira no meu coração. Mas o que eu tenho que fazer? Não, Deus, eu perdoo. Senhor, eu perdoo. Eu tomo uma atitude. Cura isso, Senhor. Cura meu interior. Restaura as minhas emoções. Eu não vou perdoar, não, Pai. Eu perdoo sim. Estão me compreendendo? É esse combate, o combate de ficar na palavra. Deus, o Senhor mandou eu amar, mas como que eu amo esse cidadão? Como que eu amo essa cidadã? Como que eu consigo amar essa pessoa? Eu tenho que amar. Amar não é conviver, é amar. Eu posso amar uma pessoa e detestar os atos dela. Deus não mandou ame os atos das pessoas. Ele diz, ame as pessoas. Estão me compreendendo, sim ou não? Então é isso que eu tenho que lembrar, que o combate é o combate Então você vai olhar para o seu marido e você vai ver coisa ali que o diabo vai querer tirar você da palavra, você vai combater. Não, a palavra diz isso. Você vai olhar para a sua esposa, você vai ver situações que o diabo vai querer fazer você a sair da palavra, mas você vai combater o bom combate. Não, eu fico na palavra. O Senhor diz que eu tenho que amar, eu vou amar. Mas olha, não estou suportando mais, Pai. O Senhor diz na sua palavra que nenhuma provação é além das minhas forças. Eu estou dizendo que eu não estou suportando. Me ajuda. Me ajuda. Isso é o combate da fé. Eu combato para ficar na palavra. Então você percebe que a Bíblia não tem ilusão. Ela nos prepara para viver uma vida saudável. E viver uma vida saudável não é viver uma vida de ilusão, é dizer 2024 será um ano de vitória, 2024 eu determino porta aberta. Que bom, determina, mas esteja preparado, meu irmão. Preparado para ser forte, lúcido, inteligente, pessoa sóbria. Eu estou preparado para viver o melhor de Deus. Mas a Bíblia me diz que quando Deus prometeu a terra que mana leite e mel, você queria essa terra? Você gostaria de ter essa terra? Aquela terra de fartura? Os espias voltaram e falaram assim, é muito bom, mas não dá. São muitos os adversários. Então o povo, meu irmão, às vezes fala, a terra mana leite e mel, 2024 é um ano da vitória, é um ano da porta aberta, é um ano do avanço. Tudo isso pode ser verdade, mas são muitos inimigos. Você vai entrar que nem um menino emocionado, ou vai entrar como um homem de Deus e uma mulher de Deus consciente que a terra mana leite e mel, são muitos adversários, mas você que tem a visão de Josué e Calebe vai dizer, eu vou entrar, eu sei dos inimigos, eu sei das afrontas, eu sei dos problemas, mas eu vou entrar, vou subir, vou derrotar os inimigos, eu vou tomar posse da vitória. É essa a visão que você tem que ter.
Se põe de pé em nome de Jesus.